Então, para quem está chegando agora, eu gostaria de estar apresentando, né? Essa live está acontecendo porque antes de ontem recebi um vídeo, acredito que seja do Cristiano, né? E do Dr. Zago, fazendo um plantio na, nas áreas de antecipasto, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o vídeo aqui. E aí foi super legal, teve mais de 5.000 visualizações na nossa página, mas foi muita pergunta, mesmo, né? Então, eu sugeri, doutor Zago, tá muito quente as informações, será que a gente não pode fazer uma live amanhã? Aí ele falou, Xundi, tá cedo ainda, mas vamos fazer. E aí, essa foi a imagem, né? Foi muito, o pessoal assistiu muito, e aí, se soubessem quantidade de perguntas que vieram por causa dessas imagens, do sistema antecipasto, não está escrito. Então, foi uma coisa muito bacana. E prontamente, Dr. Zago me respondeu, falou, Chung, está rápido, mas vamos lá, né? Então, para quem está chegando agora, queria apresentar Dr. Luiz Armando Zago Machado, possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Santa Maria, de 1990, mestrado em zootecnia, plantas de forrageira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em zootecnia, pastagem em forragicultura pela Universidade Estadual de Maringá e é pesquisador da Embrapa Oeste desde 1997. Desenvolve pesquisas visando aumentar a eficiência dos sistemas integrados da produção agropecuária, atuando principalmente nos seguintes temas: sucessão, rotação e estabelecimento de forrageira em consórcio com soja, avaliação de plantas forrageiras e de cobertura do solo, produção de forragem e manejo de pastagens. E eu, particularmente, conheço ele há alguns anos, quero agradecer muito a atenção que ele tem nos dado, né? É, e é sempre uma honra poder estar conversando com o Dr. Zago. E hoje ele traz um tema extraordinário, que é o antecipasto. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de onde surgiu a ideia, como que foi, e o senhor começou a pensar nesse processo, né? E daqui a uns 20, 30 minutinhos a gente vai chamar um outro anfitrião, que é o Cristiano Taufer, né? Que ajudou a desenvolver esse sistema e vai trazer informações para todos vocês aqui que estão acompanhando. Agora não são mais meus seguidores, é do Cristiano também, né? Boa noite, então, Xundi, boa noite, Cristiano, boa noite, os seguidores do Xundi e do Cristiano. E agradeço esse convite do Xundi aí para a gente apresentar esse trabalho, agradeço a participação de todos os que estão presentes. E o Xundi sempre empolgado com pastagem, empolgado com estilosantes, os japoneses estilosantes conhecidos no Brasil inteiro aí. E cada vez que a gente conversa com o Xundi dá uma ideia nova, ele está sempre com uma utopia, com um sonho novo na cabeça. Isso aí acaba contaminando também a gente. Então, esse trabalho de estabelecimento de capim com soja, ele vem de uma demanda. A demanda dos produtores muitas vezes perdem o estabelecimento de pastagem, a janela na integração lavoura-pecuária, ela é uma janela muito, muito curta, tem pouco tempo para colher a soja ou a cultura de verão e plantar o capim. Já existia um consórcio de milho com braquiária também, que já estava rodando. E esse trabalho foi começado lá em 95 pelo colega João K. E em 2004, eu assisti uma palestra do colega Tarcísio Cobucci, que trabalhava junto com o João K. E eu vi esse consórcio, pensei, mas é isso que nós precisamos, porque soja é a principal cultura anual que tem no Brasil. E a soja é a locomotiva do sistema de integração lavoura-pecuária. Então, se a gente conseguir casar soja e capim, vai ser um grande negócio. Aí entrei em contato com os colegas, João Caio, com o colega Tarcísio, eles já estavam parando de trabalhar com esse consórcio, porque eles estavam trabalhando com braquiária
o brisantão, plantando junto. O brisantão competia bastante e o controle de plantas daninhas estava complicado fazer isso aí. Mas eles passaram o bastão, o que eles sabiam, eles me passaram, o que eles achavam que deveria fazer, também eles passaram. E a partir daí nós começamos a trabalhar, então, esse consórcio. Foi mais ou menos assim. Interessante. E, doutor Zago, quais são os principais desafios que os senhores encontraram no início desse projeto? O que foram os maiores aprendizados que o que eu como produtor ou eu vejo assim a ideia, né? A gente vai formar o pasto depois de colher a soja, ela demora um período. E como minha especialidade é areia, geralmente a gente está plantando no final das chuvas, porque geralmente o pessoal espera chover bem, chove, no início começa a plantar nas terras vermelhas, aí deixa as areias por último. Nas terras vermelhas, dá tempo de fazer milho safrinha, o pessoal coloca uma soja soja precoce, 90, 95 dias, 110 no pau da goiaba, e nas areias vai colocar a soja de 120 dias. Então planta tarde e, além disso, vai plantar nas areias, colhe tarde, e daí que vai plantar as gramíneas. E a gente que tem pastagem para o período da seca, para os bovinos, tem anos que nem se forma. E essa ideia, para mim, foi genial, extraordinária. Esse é um problema, principalmente das areias. Aqui nós tivemos, mesmo fora né, solos argilosos, solos mais férteis, nós tivemos problemas na safra 2021, na safra agora 2024, que não choveu após a colheita da soja. Não ficou prejudicado o estabelecimento do capim. E lá atrás o João K já tinha nos colocado uma dificuldade desse consórcio, que o porte do capim e o porte da soja se equivaliam, diferentemente do milho, que o milho tem um porte bem maior que o das forrageiras, fica mais fácil fazer o consórcio. Da soja tinha esse problema. Então, a partir daí, nós começamos a testar várias cultivares de capim que não tinha sido feito esse trabalho ainda. Aí nós desenterramos capim que já estava fora do mercado, capim pojuca, na época o andropaugo já estava tinha parado um pouco, e aí fomos testando, o capim vencedor, o que aparecia a gente foi testando. E aí nós vimos que alguns capinhos, alguns pânicos, principalmente como o açaí, o capim aruana, se estabeleciam bem com soja e competiam um pouco. Mas assim mesmo competia alguma coisa. E aí nós fomos avançando esses estudos, aí começamos a avaliar a linhagem que deu origem ao Tamani, vimos que era um capim interessante, de porte baixo, testamos, funcionou melhor que os outros. Assim mesmo, tinha os problemas de competição. Aí nós fomos lá a soja também, vários experimentos, o colega Rodrigo trabalhou, soja de porte mais alto. Então são dois fatores que nós mexemos aí que diminuiu a capacidade de competição. Mesmo assim, ainda não foi suficiente. Aí nós trabalhamos a questão de defasar a semeadura do capim. Então, larga a soja na frente, 2 a 3 semanas depois, aproximadamente, você entra plantando capim na entrelinha da soja. Aí muitos produtores falaram, mas isso vai dar muito trabalho, é uma nova operação, sempre tem alguém para contrapor. Mas esse problema aí a gente soluciona porque, mesmo colhendo a soja, ia ter que plantar novamente. Ia ter que fazer um plantio com a semeadeira. Aí a gente faz essa semeadura no meio da soja, que não é muito diferente, é um pouquinho mais demorado, mas a gente consegue antecipar a semeadura e a gente tem uma outra época de semeadura anterior àquela que normalmente se faz. Se der algum erro, a gente consegue ainda fazer alguns ajustes, algumas correções. Nós temos bem mais segurança. Basicamente isso aí, Xund. Resumindo bem assim, como nós conseguimos diminuir esse potencial de competição do capim com a soja. E a gente consegue praticamente zerar a competição. A soja produz normalmente. E a gente consegue estabelecer o capim. E aí que entra a grande
parceria com o Cristiano, né? Queria que o Cristiano se apresentasse também, queria que o Zago falasse a importância que o Cristiano teve nesse desenvolvimento do Antecipasto, né? Porque eu acredito que um dos maiores desafios era o estabelecimento, é isso? Sim, para fazer esse consórcio, nós precisávamos de uma semeadora para fazer esse trabalho que nós não tínhamos. Aí nós tínhamos algumas ideias, tinha máquina plantadeira de parcela, que a gente conseguia fazer isso aí, que era máquina importada. Começamos a testar distribuidor de ureia, colocando uma linha de plantio de capim, até que nós desmontamos uma semeadeira convencional que tinha uma pH e montamos, conseguimos ter uma ideia de como deveria funcionar. Aí fizemos um protótipo um pouco maior, até que num dia, no Showtech, lá em Maracaju, no final de tarde caiu uma tromba d'água e o pessoal foi para a tenda da Embrapa, que era uma tenda grande, e nisso, do meu lado, estava o Cristiano. Aí eu conheci o Cristiano. Aí conversa vai, conversa vem, falei dessa tecnologia, o Cristiano, nós temos uma máquina para isso. Aí começou uma parceria interessantíssima que rendeu frutos. O Cristiano achou uma máquina, não era tão adequada, o Cristiano foi atrás de outra, encontrou outra máquina que atendeu o trabalho. Essa que o Xundi está apresentando são os protótipos iniciais. Essa aí foi uma pH da Semiato, que a gente desmontou toda ela e deixou um layout bem mais simples. E aí o Cristiano foi atrás de uma máquina, então, para esse plantio. Essa aí era outro protótipo que nós trabalhamos também. E a partir do Cristiano, ele encontrou essa semeadeira. Aí tivemos alguns ajustes para fazer, principalmente a compactação. Aí o Cristiano poderá falar mais detalhes da semeadeira, então, que viabilizou esse trabalho. Cristiano, acho que... Sungi, muito bom estar participando junto contigo e com o Dr. Zago. Para nós é uma honra muito grande esse nível tecnológico hoje de dois profissionais do gabarito de vocês, principalmente por apoiar, dar esse feedback positivo no trabalho que a gente vem fazendo. E que nem eu comentei com vocês antes, para nós, estando ao lado de vocês, acaba nos colocando uma responsabilidade e um nível tecnológico muito maior. E depois desse encontro com o Zago, lá no Showtech em Maracaju, eu confesso para você, a gente precisava entender os dois nichos de mercado. O público queria comprar essa máquina, o sistema, como nós iríamos plantar, e principalmente o custo-benefício disso, para a gente não espantar o cliente que fosse, tipo assim, entrar nesse projeto. Então, e aí a economia também estava um pouco vulnerável, e aí o cliente um pouco receoso. Nós iniciamos o projeto com uma máquina com investimento bem mais alto, um investimento altíssimo custo. Ela tinha uma tecnologia muito grande embarcada, né? Demandava um trator de alta potência também, demandava uma vazão do óleo hidráulico muito grande, e aí isso a gente começou a ver que o projeto começou a impactar em determinados pontos, né? E aí nós observamos uma seguinte situação dentro das propriedades que estavam aderindo ao sistema. O cliente estava com um trator 610 parado, um trator de 80, 90 CV, e esse trator estava parado lá. Então nós tivemos que buscar algo que aquela máquina que estava, aquele trator parado lá na propriedade do cliente, pudesse ser utilizado de alguma forma, sem que o cliente pudesse fazer novos investimentos, né? De trator, de toda essa parte. E foi quando a gente encontrou essa parceira nossa, ela é ali de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? De pronto, eles nos atenderam super bem com essa demanda, trouxemos essa máquina para cá, e só que não era somente a máquina, nós tínhamos que também pensar no trator para poder fazer essa demonstração. Porque se a gente fosse lá na propriedade do cliente, com toda a parte de plantio, mas que tivesse que fazer a adequação do trator lá na propriedade do cliente, a gente imaginava que nós pudéssemos ter algumas portas fechadas, né?
E aí foi quando eu, de pronto, entreguei esse projeto na mão do dono da empresa que hoje eu trabalho, né, o Paulo e a Sueli, e de pronto eles disseram, ó, pode fazer tudo o que precisar para a gente poder andar de mãos dadas com esse projeto. Foi quando a gente mesmo fez a aquisição do primeiro trator que a gente comprou aqui para a empresa, transformamos ele com rodado fino para diminuir, não ter amassamento na soja e começamos. Falei, Zago, vamos marcar as demonstrações e vamos rodar. Maracaju, Cidrolândia, Nova Andradina, Naurilândia, nossa região onde tinha essa demanda. E esse vídeo que você está passando foi essa semana, foi quarta-feira, numa propriedade ali em Campo Grande, saída para Jaraguari, na propriedade do Tiago e do Diogo Zanin, né? Uma região de areia também, eles têm uns 80% de terra argilosa e uns 20% de areia, e a gente foi lá. E assim, a gente consegue realizar um plantio, Sunji e Zago, que você consegue posicionar uma semente numa perfeição de altura, né, de profundidade, você consegue cobrir bem a semente, você consegue tirar o bolsão de ar, ter uma autonomia de trabalho com essa máquina, né, pelo reservatório dela ser grande e principalmente a gente ter um controle de sementes com o sensor de sementes, que isso foi muito importante para que a gente no final do dia não tenha uma surpresa negativa, exatamente esse que você deu o foco, esse aí, Sunji. Ele veio para complementar algo tipo assim, que era muito problemático para o cliente. Como ela tem uma autonomia de trabalho grande, o cliente só ia perceber quando não germinasse. Então a gente se preocupou muito nesses pequenos detalhes, Sunji. Estou tentando mostrar aqui, eles têm até chama, ele fica medindo aqui a semente que está caindo, se está caindo, não está. Então, é uma tecnologia que é muito utilizada na soja, agora vocês conseguiram utilizar para pecuária também, né? Então, agora o pecuarista tem a chance de ter a mesma tecnologia do produtor de soja, é isso, né, Cristiano? Exatamente. A gente se preocupou nisso, Sunji, porque a gente entende como o pecuarista trabalha com a parte financeira e como o produtor de soja também trabalha com a parte financeira. E nós não poderíamos deixar de agregar tudo que fosse ter retorno e benefícios. Então, a gente se preocupou em trabalhar uma máquina que ela é 100% parafusada, ela não tem nada de solda. Então, se esse ano o cliente trabalhar no espaçamento de 50, ele consegue ajustar a máquina com espaçamento de 50, no próprio chassi da máquina. Se o ano que vem ele resolver mudar o espaçamento, ele só realoca as linhas novamente, que são parafusadas, né, para o espaçamento de 60. Se ele for um prestador de serviço que ele vai plantar para ele e para o vizinho dele, ele consegue se ajustar ao espaçamento que o vizinho dele plantou. E isso também fez com que a gente conseguiu a porta mais aberta da propriedade para estar oferecendo esse produto de trabalho. Porque ela não realiza somente o sistema do antecipasto, ela realiza também o plantio da braquiária defasada, com o plantio do milho, né? Ela realiza o sistema do antecipasto e ela realiza também as culturas de inverno, por a gente conseguir adensar o espaçamento de até 17 centímetros, né? E na própria máquina. Então a gente conseguiu, assim, e hoje a nossa demanda, ela já vem com algo a mais, um disco de corte a mais, para poder cortar a palhada da cultura anterior, né? Ela já tem algumas outras necessidades que no campo o cliente vai falando para nós, né? De trabalhar com 2 caixas
para diferença de granulometria, densidade de sementes, trabalhar um sistema de mix. Então, tem algumas coisas que também a gente está em parceria com a empresa, a fábrica, para a gente entregar um melhor produto, para que esse projeto, para que esse sistema, ele vá muito para frente. O nosso objetivo é, junto com a Embrapa, junto com o Zago e junto com os demais pessoas, que ele crie corpo, que ele já está no Mato Grosso, um cliente nosso, né, como que é, Zago? Esqueci o nome dele agora. O Ismar, da Fazenda Cuiabazinho, né, tá muito contente, comprou a máquina pelo portfólio da máquina, já está trabalhando, ele e o filho dele lá estão muito contentes, sabe, Sunji? Né? O Carlos, que é o filho do seu Jarbas, que nos deu essa preferência e valida as nossas máquinas também. Então, é muito importante ver esse retorno do cliente que está lá do outro lado, testando a tecnologia, dando feedback da máquina, e Sunji, não danificando nada a cultura que já está instalada, sabe? Esse é o mais importante de tudo isso. Ele não vai ter comprometimento de produtividade por danos mecânicos, danos operacionais. Então, isso deixa o cliente que entra nessa tecnologia muito tranquilo. Legal, muito bacana, Cristiano, os seus depoimentos. Doutor Zago, eu vou começar pegar algumas perguntas, né, que recebi essa semana. O senhor já me respondeu algumas, mas como tem muita gente que não viu as respostas, não viu o trabalho, as principais que eu vi, essa semeadura não teria que ser feita em R4 da soja, ao invés de V4, não atrapalha a colheita? Só para dar uma complementada aí, antes de responder a pergunta, nós temos uma outra possibilidade que é rara, não é tão comum. Isso que eu coloquei aí da cultivar de soja, do defasagem, da cultivar de capim, ajustando isso, a gente consegue resolver 80% a 90% dos problemas de competição. Eventualmente, pode escapar algum ano muito desfavorável para a soja, que tem algum momento favoreça o desenvolvimento do capim, nós podemos ter o capim desenvolvendo um pouco mais e correndo um risco de competir com a soja. Então, nós estudamos doses de herbicidas para controlar o crescimento do capim, como se diz no vulgar aí, travar o crescimento do capim. E eu coloquei aqui embaixo uma página da Embrapa que trata desse sistema antecipasto. Então, lá tem essa publicação sobre o controle do capim. Muito embora tenha dificuldade de a gente recomendar isso, porque a empresa que detém a patente do produto, que só ela pode recomendar. Mas igual se desenvolveu com milho, consorte milho com capim, também nós não tínhamos produto registrado especificamente para o milho. Então aí vocês poderão ver a discussão nessa publicação e os melhores resultados. Sobre essa questão da colheita e da época de semeadura do capim, que foi a pergunta que o Xundi passou para nós agora. O estágio de semeadura, no primeiro dia de campo que nós fizemos desse consórcio, foi o primeiro ano que nós estabelecemos, o capim desenvolveu um pouco mais, estava iniciando o trabalho e o pessoal estava interessado então nessa sobressemeadura, semear no final do ciclo da soja. E essa sobressemeadura nós testamos por 3 anos, depois no 4º ano testamos, validamos esse trabalho e não conseguimos um resultado satisfatório. Por quê? Na condição do Centro-Oeste, principalmente, nós temos chuvas esparsas e chove um dia e passa uma semana de sol aberto, ar seco, a superfície do solo seca muito rápido e esse capim não consegue estabelecer. Região pré-amazônica, onde chove mais, nós temos chuvas mais intensas do verão, favorece mais essa tecnologia. Então, nós testamos para a nossa condição aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente, 1 ano dá certo, 3, 4, 5 dá errado. Então, a gente não tem essa segurança. Sobre a questão da
colheita, se a gente fizer esse manejo, escolha da cultivar de soja, escolha da cultivar de capim, se necessário controlar o capim, nós chegamos na colheita tranquilo, a gente pode fazer uma colheita sem problemas. Eventualmente, pode ser necessário a aplicação de herbicida para colheita, dessecação para colheita. A gente testou isso aí no início com herbicida paraquat, só que o paraquat foi proibido, e foi testado depois com o diquat, funcionou da mesma forma, funcionou bem, ele queima a sua parte aérea e o capim rebrota após a colheita da soja. Outra pergunta extremamente importante, não prejudica na produtividade da soja? Sim, aí nesse modelo que a gente estabeleceu, a gente sempre colocou o critério número 1 é não competição com a soja. Então nós fizemos todo o trabalho para que se tenha a colheita normal de soja, o capim não interfere na soja. Por quê? Ele já sai atrasado na semeadura defasada. Quando a soja fecha a entrelinha, esse capim para de crescer, a folha chega a murchar um pouco, ele só retoma o crescimento no final do ciclo da soja. No caso desse pânico, ele não tem hastes longas, então não tem risco depois dele crescer excessivamente. A única coisa que o nosso parceiro fez um ajuste foi não plantar as bordas da lavoura onde tem manobra de máquina. Então, uns 15 metros na borda da lavoura, ele deixa sem plantar o antecipasto. Depois de colhida a soja, ele entra plantando um milheto ou uma braquiária rusiense para não ficar esse solo descoberto. E aí cabe ressaltar um outro parceiro que nós tivemos aí, que é o Carlos Barbosa, Carlos Eduardo Barbosa, de Rio Brilhante, que ele foi um dos principais produtores que validou e acreditou nessa tecnologia e continua plantando, expandiu. Então ele é um parceiro assim fundamental e fez um excelente trabalho de validação. É uma pessoa, ele é agrônomo, então muitas vezes a gente leva em palestras, ele vai junto, ele também dá o depoimento dele, que é muito interessante. Ele tem várias outras coisas como produtor que ele viu. Uma das questões é a época que se planta esse capim. Está semeando esse capim nessa época, é uma época que já se semeou a soja, já tem um pouquinho de fôlego, sobra um pouco de tempo para pensar em plantar melhor esse capim. Chega lá na colheita da soja, uma época que está plantando milho, que está colhendo soja, que é uma época mais tumultuada, não precisa se preocupar em plantar capim nessa época, então está tranquilo. Tem uma pergunta, dá para fazer com estilosantes até o da agricultura tocantinense, né? Ele aceita os estilosantes para fazer o bonsai pensando na palhada, né? Eu achei interessante essa pergunta também. Olha, nossas condições, às vezes que nós testamos os estilosantes, ficamos muito animados, os estilosantes nasceu perfeito. Quando a soja fecha a entrelinha e quando ela começa a encher grão, fica aquela sombra lá embaixo e os estilosantes morrem. Essa plantinha é nova. Mas eu vi aí com o Xunde, o trabalho do Xunde, a planta mais velha de estilosante sobrevive, né? Parece. Então, acho que é uma questão a não tolerância dos estilosantes, mas uma planta mais velha ela tem reservas, né? Ela tem mais condição de sobreviver a uma condição mais adversa. O Dr. Zago, o Toninho, ele é lá da Sementes Arco-Íris. Ele trabalha junto com o Fernando, que está conversando contigo, né? E ele tem duas perguntas aqui, né? E se jogasse a lanço, né? E pode jogar semeadura no início da maturação da soja? Talvez ele perdeu aquela parte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também. E uma coisa que eu acho que não ficou bem claro até agora, né? As cultivares que melhor têm dado resultado dentro desse processo. Vou implementar aqui também. Certo. Então, essa semeadura no final do ciclo da soja, nós testamos isso. Teve um ano que foi muito bem, um ano que choveu a semana inteira, assim, ficou tempo nublado, chovendo. Então, tem um ano que foi um sucesso. Tivemos vários capins, pânico vai melhor,
semente menor, ela acha um nicho no meio da palha para germinar, mas a maior parte das vezes que nós testamos isso nas nossas condições, em algumas outras partes no estado que nós também testamos, não foi bem. Deu menos de uma planta por metro quadrado. Então nós desistimos da semeadura lanço. Embora nós também tenhamos testado na fase inicial do crescimento da soja, fazendo semeadura lanço. Fazer a semeadura lanço e plantar soja foram os piores tratamentos que a gente teve. Por quê? A gente perde muita semente, as plantas nascem muito desparelhas, então algumas plantas vão nascer junto com a soja, vão estar começando a competir com a soja, a gente tem que aplicar herbicida para segurar esse crescimento do capim, e nós temos plantas muito jovens que a hora que aplica o herbicida elas morrem. Então nós vimos que esse não é um bom caminho. E quando a gente faz a semeadura defasada, nesse intervalo de 2 a 3 semanas após emergir da soja, o capim nasce muito bem, a gente enterra essa semente, é um plantio técnico, digamos assim. Quando a gente faz o lanço, a gente está fazendo um jogo, apostando um jogo com um alto risco, né? O seu Carlos está aqui conosco, tá? Na live. Tá agradecendo, assim, satisfação é nossa, professor Zago e Cristiano. Ele se coloca à disposição, parabéns pelo trabalho. Outro comentário aqui é do Fernando Sandi, que também é da Semente Arco-Íris, né? Ele comprou a ideia do senhor e ele vai estar fazendo, ele está dizendo aqui, ó, nós vamos fazer o sistema antecipasto lá em Alto Garças, né? Lá no Mato Grosso também. Então, é mais uma pessoa que está adepto ao sistema que os senhores estão criando aí, viu? Isso é muito bom, porque a gente está trabalhando numa região, embora tenha feito em outros locais um pouco diferentes dos nossos, mas acho que esse teste é importante. E eu acho que tem regiões que tem muito. Esse trabalho poderá dar muito mais resultado até que aqui onde a gente está trabalhando, porque onde tem uma seca mais pronunciada, esse resultado poderá ser até melhor. E a gente está apostando também no Toninho lá que dê certo, a gente quer. Vamos acompanhar esse trabalho. E só a gente gosta de lembrar agora, está na época de plantar o capim. A gente tem que lembrar também que nós temos que ter ou previsão de chuva ou umidade no solo para plantar o capim. A gente pode se planejar, fazer todo o planejamento, mas se a gente não tiver chuva prevista, se não tiver umidade, a gente tem que abandonar a ideia por hora ou pegar outro talhão numa outra época para fazer esse plantio. E outra coisa que nós precisamos é que a soja tenha um bom estabelecimento. Se a gente for fazer isso em soja que falhou, que deu muita falha, nessas falhas o capim vai desenvolver excessivamente. Então tem que ter um bom estande de plantas. E uma soja também que tem um porte de uns 70, 80 centímetros de altura, né? Tem uma pergunta bem bacana aqui, tá? São duas aqui, talvez o senhor já até falou. Em qual estágio da soja entra com a semeadura da gramínea, né? E tem outro, quantos dias após o plantio da soja? Obrigado. Então, teoricamente, é uma mesma pergunta. Se o senhor puder dar uma reforçada em qual estágio ou quantos dias, seria interessante. A semeadura do capim, então, a gente faz ali entre 15, 14 a 21 dias, 2 a 3 semanas. Mais ou menos, que equivale mais ou menos ao terceiro trifólio, quando a planta está largando o terceiro trifólio. Isso aí nós fizemos vários trabalhos. Se semear antes dessas 2 semanas, nós aumenta o risco do capim competir com a soja. Se nós semearmos muito depois da terceira semana, o capim germina e ele pode morrer no meio da soja. Quando a soja fecha, ele está muito pequeno. Mas isso aí é uma questão também de ajuste. Se a gente tiver uma soja com porte alto, mas ela não fecha tão bem, ela não engalha tanto, não tem uma massa tão grande de folhas, vai sobrar mais luz, esse capim poderá desenvolver mais, nós poderemos atrasar um pouco mais. Então a experiência do produtor na sua condição é fundamental. Se nós tivermos um ano que está chovendo menos, está mais seco, a gente viu que a soja, às vezes ela amarra um pouco na saída, está com o terceiro trifólio, mas a planta está muito pequena. Também a gente pode pensar em atrasar um pouco essa semeadura. Então são ajustes finos que podem ser trabalhados depois
com o conhecimento do produtor da sua realidade, pode ser feito algum ajuste fino ainda mais. O nosso colega Carlos, alguns ajustes, teve anos que ele plantou mais tarde, então, justamente por essas questões assim de seca, de uma condição um pouco mais adversa. Uma dúvida que eu tenho aqui, que pode ser interessante, a palavra antecipasto, da onde que surgiu, por quê, né? Qual é a principal vantagem para o pecuarista ou para o agricultor que tem a pecuária dentro do sistema, doutor Zago? Bom, antecipasto, a gente inicialmente pensou vários outros nomes e um dia que a gente foi no dia de campo, tinha um dia de campo lá na propriedade do nosso parceiro Carlos, foi um colega junto, e daqui lá ele foi escrevendo na agenda, tendo várias ideias. E um deles foi antecipasto. Quando a gente viu isso aí, poxa, antecipasto é interessante, já está dizendo tudo, né? Já autoexplicativo. E já tinha o sistema Antecipe, que era a semeadura antecipada do milho no meio da soja. Então já fica uma tecnologia irmã da outra aí que a Embrapa poderia trabalhar. Aí fomos trabalhando esse nome, aí a Embrapa registrou esse nome, essa marca, e então ficou interessante. Então, qual é a vantagem que o pecuarista pode ter utilizando essa tecnologia? Primeira é a garantia da semeadura do capim, da estabelecimento. Ele tem mais segurança no estabelecimento do capim, porque ele vai semear numa época anterior a que ele normalmente semeia. Esse capim, então, antecipa o pastejo de 30 a 60 dias, dependendo do ano, pode se antecipar esse pastejo. Normalmente se colhe a soja 30 dias depois, aí a gente pode estar entrando com os animais em pastejo. Um ano normal. Um ano muito seco, às vezes pode atrasar um pouco. E nós avaliamos o desempenho, então, nessa foto que está aparecendo aí, a foto de cima em Anaurilândia, num outro parceiro, no Luciano, que nós fizemos esse trabalho também. E nessa de baixo, no Carlos, em Rio Brilhante. E nós obtivemos aí nesses dois locais, um foi 10 arrobas por hectare na safrinha, né, de safra da soja, no outro nós obtivemos 11 arrobas por hectare de ganho com esses animais. Então, esse número é aproximadamente 3 a 5 arrobas a mais que o produtor obtém comparado com aquele capim semeado após a colheita da soja. E aí o capim Tamani, que é o que se utiliza mais nesse consórcio, é um pânico, tem uma qualidade muito boa, e o desempenho dos animais, então, em cima desse pânico, é muito bom. O ganho médio diário é muito bom. E é um capim muito fácil de manejar. Além disso, ele tem outra característica muito importante. A gema dele fica ao nível do solo, o animal, a máquina coletadeira entrou colhendo a soja, corta o capim, a gema está abaixo, ela continua crescendo, enquanto que uma braquiária nessa mesma condição, a hora que ela tem gemas na parte aérea. A hora que a coletadeira corta o capim na colheita, já essa gema morre, ela tem que formar outra gema. Quando nós temos esse capim sendo pastejado lá no mês de setembro, em plena seca, estressado, o gado está comendo a folha, mas a gema está preservada. Então isso dá uma diferença em relação à braquiária. Ele continua crescendo, ele sofre menos estresse do que uma braquiária durante a seca. E é um capim que tolera bastante seca também. Então é um capim muito interessante. Em outros locais, eu estive em Roraima, lá o pessoal plantou o Tamani. É uma região que eles cultivam já o Tamani, já tem mais familiaridade com o Tamani. O Tamani tem um porte um pouquinho mais baixo, até funciona muito bem nesse consórcio. Mas para o sul, aqui em Dourados, ele já não tem tanto, o desempenho dele ele não é tão bom quanto ao Tamani, o Massai, no caso. E o Massai aqui, então, após a colheita... Pode terminar, doutor, pode terminar. Então, lá em, eu não sei se eu me perdi, mas lá em Roraima eles estão usando o Massai, no lugar do Tamani. E para nós aqui, o Massai não é tão atrativo, porque ele para de crescer, dá um pouco de doença com frio, enquanto o Tamani continua crescendo e produzindo. Quero aproveitar aqui, doutor Zago, agradecer. Estamos com a audiência do Lucas Isoton, um grande parceiro nosso lá de Tocantins,
o meu professor Leandro Barcelos, da Solo Fértil, ele é responsável pelo R100, está levando desenvolvimento sem sacas de soja para o Brasil inteiro, né? Ele é um grande entusiasta também, professor nosso. Ele que deu a ideia, Xunde, pede para eles te convidarem, em vez de você tentar convidar, e graças a ele, e o Renildo deu certo aqui, viu? Leandrão, obrigado. Tem uma pergunta bacana do Marcos Bordion, eu não sei de onde ele é, mas ele está escrevendo. Boa noite, já utilizou o capim Piatã nesse sistema antecipasto? Utilizamos, sim. O capim Piatã é uma braquiária brisanta. Então, no início desse trabalho, se começou com a braquiária marandu, que não é muito diferente da Piatã. A Piatã tem uma característica dela produzir colmos mais longos, grossos. Isso aí dificulta o risco de competição com a soja é mais alto. Então, a gente pode plantar defasado, mas ela consegue, muitas vezes, sair acima da soja e competir. Então, demanda mais aplicação de herbicida. Isso aí fica mais complicado. No Carlos mesmo, nós fizemos com defasagem a Marandu, tivemos um pouco de competição, e dessas de braquiária, o que nós testamos e que funcionou um pouco melhor foi a braquiária Paiaguás, BRS Paiaguás, cultivar de braquiária brisanta. O que ela tem de diferente? Ela tem colmos bem mais finos. Esses colmos finos, sombreados, eles tendem a acamar. Então, ela emite esse colmo começa a se alongar, e ele estando fino, ele tende a acamar e fica na superfície do solo e acaba não competindo. Só nós não foi um capim que nós trabalhamos menos, nós avaliamos ele em experimentos, vários experimentos, mas nós não validamos ele em grandes áreas. Mas ele tem potencial para entrar nesse consórcio. E uma outra questão das braquiárias, que nós fizemos vários experimentos com glifosato, por exemplo. Subdose de glifosato para controlar o desenvolvimento do capim. As braquiárias, ou elas morrem, ou elas acabam escapando e competindo com a soja. Os pânicos a gente consegue segurar, controlar melhor o crescimento deles. Bacana, doutor. Mais uma pergunta do Tinoco Agro, ele está lá em Uberlândia, Minas Gerais. Na aplicação dos herbicidas, inseticidas, as linhas do alto propelido ficam sem plantar devido ao amassamento? Planta com GPS? Pode plantar com GPS, mas o autopropelido normalmente ele anda cortando muitas vezes as linhas. Aonde passa o autopropelido, ali o capim vai desenvolver um pouco mais. Em geral fica... Mas vai competir um pouco mais, mas é uma pequena parte pequena área dentro do talhão, né? O Marcos Bordion, ele é lá de Luiz Eduardo Magalhães, quem fez a pergunta lá do Piatã. Eu tenho visto que lá em Luiz Eduardo tem uma turma que está fazendo com Piatã. Acho que eu até mandei os vídeos para o senhor outro dia, né? Nesse sistema também. É bem interessante. O Leandro da Solo Fértil está perguntando qual foi a dose de glifosato para Tamani. Então, tem um trabalho aqui do Dr. Zago, né? Pode falar, Dr. Zago. Sobre o Marcos, esse lado, acho que o grupo Pradella, né, que está trabalhando com Piatã, eu conversei com eles lá, pelo desenvolvimento da soja e do capim, parece que o capim desenvolveu muito. Lembra nossos trabalhos iniciais, o que eu vi, aquele vídeo. Então, provavelmente, naquele porte de capim, deve estar ocorrendo competição. Quando a gente compara com esse trabalho que a gente vem fazendo com o Tamani, esse Tamani tem menos de 500 quilos de massa quando se colhe a soja. Então, ele cresce muito pouco durante o ciclo da soja. Quanto à dose de glifosato, aí nós temos uma questão. Esse trabalho, até a recomendação desse trabalho, nós adiamos um pouco o lançamento, porque a gente vinha conversando com o Ministério da Agricultura. E nós não podemos recomendar dose de produto, uma dose que seja diferente para aquela dose recomendada da soja. Porém,
nós não encontramos uma empresa disposta a fazer o RET e ter na sua bula uma subdose de glifosato, porque é um negócio muito barato, fica pouco atrativo. E, por outro lado, toda a nossa legislação, ela seguiu muito os passos da legislação norte-americana e europeia, de outros países de clima frio, onde eles não têm o consórcio de culturas, não tem essa cultura de consórcios. E, então, o que nós podemos dizer? Por exemplo, o glifosato nós avaliamos com o capim tamanho, está na publicação, 500 ml, ele controla muito bem o capim, não mata o capim, porém nós não podemos recomendar. Agora, no caso do fusilade, Fluazifop, o Fluazifop, a recomendação, o trabalho, pelo que nós vimos, 1 litro de Fluazifop, uma planta aí de em torno de 15 centímetros, ele controla bem o capim, não tão bem quanto o glifosato, e é a dose recomendada para a soja. Então, daria, nesse caso, para usar o Fluazifop dentro da recomendação, porém, no receituário não pode ser explicitado lá que é para controlar o capim. Você vai estar controlando uma outra planta daninha. Nós avaliamos também a Loxifop, foi o primeiro que o colega Tarcísio Cobucci avaliou. A Loxifop também controla bem esse capim novo, porém uma subdose também entra naquele mesmo problema do glifosato. Mas isso eventualmente, essa necessidade de aplicação do herbicida. A maior parte das vezes a gente não vai precisar utilizar o herbicida. O herbicida é uma carta na manga, então uma carta de segurança que a gente põe coringa, que nós podemos lançar a mão aí para fazer dar mais garantia que o capim não vá competir com a soja. Doutor Zago, só para aproveitar aqui, o doutor Zago já tem esse trabalho publicado, né, sobre o controle químico do crescimento do capim BRS Tamani, tem o trabalho já com o trabalho científico mostrando um circular técnico da Embrapa, mostrando com Rusidense, com o Tamani, todo o processo passo a passo, né, do antecipasto. Então, esse aqui é público, já está liberado para estabelecimento de pastagem em consórcio com soja, né? E já está liberado esses artigos, né? Já está publicado. Quem achar mais fácil, quiser mandar um direct aqui para o japonesinho, a nossa equipe vai estar mandando para vocês também, ou quiser mandar um oi no WhatsApp, o doutor Zago já me mandou aqui também, então se vocês acharem mais fácil, em vez de ir lá buscar na pesquisa, colocar no Google, só mandar um direct, o japonesinho, a gente manda também, porque a gente quer que esse sistema se propague mais rápido possível para o Brasil inteiro, né? E eu acredito, né, o Leandrão está acompanhando essa live, que o Nordeste é um dos lugares que mais tem potencial de crescer com essa ferramenta. Justamente Piauí, Maranhão, que corta a chuva mais cedo. Imagina a gente poder antecipar a formação do pasto, né? Como a gente vê. Eu sou apaixonado nessa tecnologia, sou até suspeito para falar, viu? Tem mais algumas perguntas aqui. Para melhor performance do antecipasto, a soja tem que ser que engalha ou monoaste? Mais uma pergunta, é do Nogueira Ademilson. Deve ser Ademilson Nogueira aqui. Xunde travou, não consegui ouvir a pergunta exatamente. A pergunta é para melhor performance do antecipasto, a soja tem que ser que engalha ou seja monoaste? Bom, em geral, a soja que engalha é melhor porque ela consegue segurar mais o crescimento do capim, ela deixa menos luz para o capim, e isso aí ela consegue segurar. Porém, no ano se a gente trabalhar com uma soja de porte muito alto, no ano de El Ninho, o Carlos, nosso parceiro, já teve ano lá que uma parte da lavoura assim, morreu por excesso de sombreamento. Nós tivemos aqui também algumas cultivares, eu lembro da uma Monsoia, acho que 8.000, 8.001. Então, se ela tiver um porte muito elevado, aí
é uma questão de jogar. É claro que se tiver uma soja que fecha menos de monohaste, pode pensar em adensar um pouquinho mais, em vez de trabalhar com 60 centímetros, trabalhar com 50. São alguns ajustes que a gente pode fazer, pode retardar um pouquinho mais a semeadura do capim. Então, a cultivar em si, o principal é o porte dela. E a pessoa saber, o produtor saber como trabalhar ela, fechar um pouco mais, como jogar melhor esse jogo. Sobre aqueles produtos, nós testamos aí, está publicado o que deu certo, né? Mas o que não deu certo, nós temos um catatal de outros produtos que a gente testou. Funcionaram, não funcionou tão bem, não foi tão eficiente, né? Então, testamos aí, não lembro agora, mas é um número grande. Sempre a gente vai, a pessoa pergunta, às vezes pergunta se não dá para usar o Nicosulfuron. Não, o Nicosulfuron. Então, tem essas questões aí, né? Mas isso foi uma longa caminhada aí. Tem mais duas perguntas bacanas aqui, viu, doutor Zago? Como dessecar a soja sem prejudicar o capim? Tá? Essa é uma primeira pergunta. Segunda, essa achei legal também. Essa tecnologia pode ser usada com plantas de cobertura em regiões com pouca chuva? Isso é interessante também, hein? Bom, para usar como plantas de cobertura, pode ser usado o pânico tranquilamente. Se a gente for falar ele como planta de cobertura, é uma planta interessante, porém não é uma braquiária que tem uma raiz grossa que vai descompactar, não é tão boa quanto a braquiária para descompactação de solo. Mas é um capim muito bom para estruturar a superfície do solo, ele tem muita raiz e a palhada que ele deixa, então para a superfície do solo ele é muito bom para essa estruturação. A primeira pergunta era sobre Dessecação, né? dessecação. Como vai dessecar a soja? Não atrapalha, não, acaba não matando ou atrapalhando a gramínea? Tá. Se não dessecar, melhor, porque a colheitadeira vai cortar muitas vezes, corta às vezes muito baixo, se a planta tiver vagens até dependendo da altura da inserção da vagem, pode cortar rente ao solo, mesmo assim sobra um pouco de folha, alguma coisinha sobra. Se dessecar, dependendo do caso, ela vai ter um dano um pouquinho mais severo. Mas o capim resiste, isso aí é só a parte aérea, a gema dele está na base, ele continua rebrotando. Eu achei interessante o custo de implantação por hectare, né? Eu esqueci de perguntar quantos pontos de VC ou quantos quilos por hectare o senhor tem usado do Tamani, né? E a operação seria muito cara, Cristiano, por hectare? De plantio. A gente tem utilizado 4 quilos de sementes puras viáveis, que é o que a gente vem usando no capim solteiro. É muito, é bastante. Esse bastante, num ano que chove normalmente, chove bem, esse capim nasce muito capim. Porém, nós temos situações que não são tão favoráveis. A gente não sabe, muitas vezes planta, tem umidade, mas a gente não tem previsão e cada vez a gente vai ter menos previsão sobre o clima. Nós estamos vendo aí calores, previsão, muitas vezes tem períodos mais prolongados de seca. Então, a segurança que a gente tem é colocar bastante semente de boa qualidade. Essas plantas essas sementes vão germinar, vão formar plantas. Eventualmente, algumas vão morrer pelo sombreamento da soja. Se a gente precisar aplicar um herbicida para controlar o crescimento do capim, algumas plantas ou perfilhos irão morrer. Então, a garantia que a gente tem de uma boa formação é colocando bastante semente. Eventualmente, aí vem o conhecimento regional. Tem regiões que chove melhor, tem uma matéria orgânica que tem mais palhada na superfície. Então, cada produtor, às vezes, sabe a sua condição, ele pode diminuir um pouco essa densidade. Ou talvez aumentar, dependendo. O custo não é muito barato. É um pânico que tem um preço um pouquinho mais elevado do que os outros pânicos. É bem mais elevado que uma braquiária rusense, que a braquiária rusense é a semente mais barata que nós temos disponível. Porém, nós temos uma boa
perspectiva de futuro. Então, o melhoramento está trabalhando. O colega Matheus e a colega Liana, que trabalham no melhoramento de pânico, que lidera o melhoramento na Embrapa HD Corte, tem novos híbridos, mais produtivos que o Tamani, com cruzados com Miyagi. Então, eles têm retenção de sementes na panícula, tá? Como se diz vulgarmente, dá para colher no cacho. Então, nós vamos ter um pânico para produzir mais semente. Os produtores de semente vão poder ter mais semente disponível, vão poder trabalhar com sementes de bem melhor qualidade para fornecer para esse produtor mais exigente. Então, isso tem um bom caminho aí pela frente. Ó. Doutor Zago, isso aí poderá baratar o custo. Eu penso assim, mesmo que seja R$50 por quilo, um exemplo hipotético, né? Que deve estar mais ou menos R$50 a R$70 o quilo. 4 quilos por hectare, nós estamos falando em R$200 por hectare, certo? E o senhor está falando que deu 10 arroba de produção de carne. Agora vamos supor que o senhor atrasa o plantio lá para frente. O senhor vai jogar no R6 da soja. Teria que jogar uns 800 pontos de VC. Então nós teríamos que dobrar a quantidade. Talvez não forma bem. Talvez em vez de dar 10 arrobas, ele te dê 5 arroba. Então, eu acho que o investimento vale a pena. Não estou dizendo que sempre vai ser dessa maneira, mas se a gente pensar no que ele vai trazer de resultado, o senhor vai economizar pela metade a quantidade de semente, pode ser uma alternativa que seja interessante. Antes do Cristiano responder, dá certo com milho? Daria certo plantar no mesmo dia também? Eu queria que aproveitasse e pegasse essa pergunta também, que achei bem interessante. Deixar o Cristiano agora. Pode falar. Ô Sunji, estava acompanhando as respostas do Zago aí, e são todas essas as perguntas que você acabou de fazer para ele, é que o cliente, no momento de uma demonstração, acaba fazendo para nós, né? Porque ele quer saber de tudo isso, sabe? Então é um momento muito importante para a gente ir se retroalimentando com essas informações, né? Mas respondendo a essa pergunta, a gente estava lá no cliente essa semana em Campo Grande e a gente está com essa máquina de demonstração, ela é 6 linhas de 50. Ela tem hoje 3 metros de largura operacional. Ela está acoplada num trator de 80 CV, né, que esse trator de 80 CV ele suportaria até uma máquina de 11, 12 linhas sem problema nenhum no espaçamento de 50. Mas os dados que a gente tem hoje, nós estamos consumindo uma média de 2,5 litros por hectare de planta, né? Nosso trator está consumindo 6 litros por hora, né? Em uma hora a gente consegue fazer 2,3, 2,4, né? Sem a utilização do piloto. Quando a gente agrega essa ferramenta do piloto, a gente diminui o raio de manobra, a gente não faz mais a volta, né? A gente consegue ganhar em várias outras situações, porque você só vem fechando o talhão se caso você utilizar o piloto, né? Utiliza as mesmas linhas de plantio, só desloco a metade do espaçamento para que a gente consiga ter a entrelinha do plantio. Mas mesmo assim, os custos operacionais, eles são muito baixos, porque, como eu havia falado primeiro, a máquina ela é 100% mecânica e movida por um motor hidráulico. Então, o custo operacional e o custo de manutenção dessa máquina ela é muito baixo, devido a ela não sofrer atrito contra não ter um sulcador, não ter uma botinha que utilizaria a potência do trator. Então, ela é composta através de discos duplos e bandas limitadoras cobridoras que te dão um custo de manutenção menor. Isso exerce também menos potência do motor do trator, deixando um alívio da potência liberada para você aumentar a quantidade de linhas. Então, hoje a gente consegue trabalhar com um custo bem baixo. Eu acredito assim que se a gente trabalhar na casa de 20, 25, 28 reais por hectare, é o nosso
talvez o nosso teto máximo com 15 linhas de 50, 13 linhas de 50 e tratores de 80, 95 CV de capacidade de potência aí. É muito barato porque R$ 28 dá 10% de uma arroba hoje, né, no Mato Grosso do Sul. Então, você não precisa nem de uma arroba para custear essa operação. E como o Zago falou, ele conseguiu 10 arrobas numa fazenda e 11 arrobas numa outra, né? Então, nós estamos falando de R$ 3.000 de agregação e 3.300 da outra. Lógico que tem um custo do gado, operacional, tudo isso, mas assim, pela relevância que traz é, a economia do Mato Grosso do Sul, pelo momento que se passa, todos os processos, né, que tem acontecido, eu acho que o que eu mais gosto no Zago, ele fala que eu sou utópico, mas eu acredito que ele também seja, porque ele fala, Xundi, nós temos que reverter Campo Verde, Campo Verde não, Campo Verde no Mato Grosso, Campina Verde, temos que reverter aquela região de Nova Andradina, essas regiões de Ivinhema, que tem solos arenosos, né? Então, quando a gente traz a soja e traz também a pecuária, a gente traz um conforto financeiro para o produtor. Então, a gente está arriscando menos, estamos deixando palha para o sistema, estamos aumentando o aporte de carbono no sistema, estamos antecipando a formação do pasto. Então, isso é uma coisa que me entusiasma muito com o sistema antecipasto e com o sistema que os senhores estão criando aí, Cristiano, que você está ajudando, que o Dr. Zago está desenvolvendo aí no Mato Grosso do Sul. E eu acredito que dá para levar para os outros estados também, por isso que acredito no potencial do Instagram e levar esse projeto para frente. Esse foi um dos motivos dessa live de hoje. Eu sei que é sexta-feira, né? E tá todo mundo aqui empenhado. Muito obrigado, viu? Nós temos ganhos indiretos. E só desculpa, Zago, eu só esqueci de comentar a autonomia de trabalho de uma máquina dessas também, o produtor pode ficar muito tranquilo, porque a velocidade operacional, ela chega a dar até 10, 12, 13 quilômetros por hora. Então, você com uma pequena máquina e apenas um operador, você consegue fazer uma quantidade muito grande de plantio, sem ter a necessidade de você ter 2 tratores trabalhando, 2 operadores, claro, vai depender da área, né? Mas a autonomia de trabalho, a velocidade de trabalho, ela é muito grande. A Keila está falando aqui, né? Lembrando que essa máquina pode ser utilizada para plantio do capim após a soja, porque não vai botar todas as fichas numa única tecnologia. Nós podemos continuar plantando o capim após a colheita da soja, diversificando, plantando uma braquiária, e também essa máquina pode ser utilizada também na entrelinha do milho, com defasagem, garantindo que não vai ter competição de capim com milho. E nós temos outros ganhos indiretos da tecnologia, que é o controle de plantas daninhas. Isso nós vimos nos experimentos que a gente avaliou aqui. Nós percebemos que o capim acaba ocupando esse espaço entre as linhas da soja, e o nosso parceiro Carlos também observou isso na validação da tecnologia, nas unidades que ele tem colocado também, observou isso aí. Um detalhe que nós não falamos aqui foi que quando a gente planta o capim na entrelinha da soja, nós temos que entrar fazendo o controle de plantas daninhas. Nós temos aí 2, 3 dias antes de emergir o capim para entrar com herbicida para segurar essas plantas daninhas. A partir daí não se mexe mais com herbicida. Fala, Xundi. Não, a Keila está comentando que essa economia de combustível falando dos tratores Mahindra, tá? É a marca que a gente representa aqui, é o trator que aparece na foto, né? Realmente ele é muito econômico mesmo. Eu imaginei que fosse isso. E o seu Roberto Luiz Reiter Ramos, quem está fabricando essa plantadeira, né? Então, Cristiano,
O senhor Roberto, se o senhor quiser falar direto com o Cristiano, pode mandar um direct para ele, ele representa essa empresa no Mato Grosso do Sul, e essa live acho que vai ser importante para a divulgação desse trabalho também, né? Mas se você quiser falar um pouquinho dessa máquina, fica à vontade, tá? Eu vou tentar colocar essas imagens de novo aqui para ficar mais fácil para você falar. Hoje, na verdade, tem umas 4, 5 empresas que estão fabricando essa máquina já, depois do projeto em andamento, ele tomou um corpo muito grande, e aí existem 3, 4 fabricantes dessa máquina aí. Mas uma máquina que hoje está respondendo à altura, respondendo à necessidade do cliente com baixo custo de investimento, com a perfeição de plantio, distribuição, facilidade de regulagem, e ela vende um celeiro muito propício, né? Nosso colega, o Leandro Barcelos, acompanha ele também, ele trabalha com sistema de plantio, sistema de raiz. Ela vem de Luiz Eduardo Magalhães, é o pessoal da MRS. E o que a gente tem encontrado neles é o seguinte: é uma facilidade de mudanças e alterações, porque cada propriedade tem suas particularidades, cada relevo tem as suas dificuldades, e eles são bem propícios a essas mudanças, né, Zago? Quando veio a primeira máquina para cá, ela tinha algumas coisas que a gente precisou mudar, até quando o Carlos, nosso cliente, ele acabou adquirindo uma máquina, ele realmente fez essa aquisição com 20 linhas de 30 centímetros, mas o espaçamento que ele planta é de 60. Então, quando ele vai fazer o plantio do antecipasto, ele deixa uma máquina com 10 linhas de 60, e quando ele vai fazer o plantio pós-colheita de soja, ele faz com 20 linhas de 30 centímetros. E a gente teve que fazer algumas mudanças, algumas alterações, e a equipe de engenharia da fábrica esteve presente, esteve conosco lá no Mandi, né, Zago? Passou o dia com a gente lá, acompanhando a máquina, vendo quais eram as mudanças que precisavam fazer, justamente nisso, Sunji, para a gente conseguir entregar um produto com uma eficiência, uma qualidade e um baixo custo de aquisição. Porque hoje a gente encontra no mercado máquinas que custam 3, 4 vezes o valor dessa que hoje a gente está utilizando, tanto para demonstração como para comércio, né? E isso a gente, no final da ponta, na caneta, impacta bastante a questão assim do cliente ir fazer esse investimento ou o cliente tirar o pé de um sistema, né? Então, essa foi uma das definições muito grandes que a gente, no momento dessa parceria, a gente levou muito em conta exatamente esses detalhes. O que nós iríamos entregar para o cliente, né? Aí tem que tomar um outro cuidado que a gente não falou, é a questão de profundidade de semeadura. Em solos estruturados, solos argilosos, com cobertura, com matéria orgânica, a gente pode jogar um pouco mais fundo essa semente. O pânico pode ir até 4 centímetros e aproveitar melhor a umidade do solo. Solos mais desestruturados, solos arenosos, tem risco de cair uma enxurrada d'água e essa suco se aterrar o suco. Então, aí a gente tem que pensar numa profundidade menor, por volta de 2 centímetros de profundidade. São detalhes. E outra coisa interessante que foi incorporada na máquina é a cobertura das sementes com uma roda em cima do suco. Isso faz uma diferença quando falta água, quando chove menos, quando não vem uma chuva boa na sequência do plantio. Foi interessante, o Lucas Isoton, lá de Guaraí, no Tocantins, está perguntando, mas se eu tiver uma boa palhada, a máquina consegue plantar? E justamente o Cristiano tinha me mandado, antes de começar a live, né, essas fotos aqui, justamente antevendo já que o Lucas ia perguntar, viu, Lucas? E aqui está a resposta aqui, parece que é condizente com o que você está falando, viu? Cristiano, acho que pode dar uma complementada aí, né, Cristiano? A gente tem, na verdade, assim, foi uma das situações que a gente se enfrentou aqui na cidade de Maracaju, Dourados e Anaurilândia,
essa situação mesmo. Então, por que eu comentei primeiro da engenharia estar no campo? Hoje a gente já está vindo com máquinas que possuem o disco de corte na frente para enfrentar essa palhada subsequente da cultura anterior, né, para que a gente consiga também cortar a palhada, colocar a profundidade ideal e a gente manter o sulco vedado, né? Para que a gente consiga uma germinação mais rápida, que a gente consiga ter o melhor estande de germinação, para que o produtor também não perca, porque a gente sabe qual é o custo de investimento da semente, e para que isso a gente não impacta negativamente. Então, todos esses cuidados a gente tem hoje no momento da confecção do projeto da máquina, né? Então, não sei se eu consegui atender a resposta dele, mas eu acho que basicamente é isso, né? Isso mesmo. Muitas vezes a máquina corta só o disco de plantio, corta tranquilo, né? Uhum. Às vezes a gente vem de uma área com pastagem, tem muita massa de braquiária, por exemplo, isso dificulta o corte. Ou às vezes nós temos um milho que desenvolveu muito, tem muita palhada de milho, pode dificultar um pouquinho. Então acho que é uma opção, né? De repente o disco de corte, né? Para a situação, dependendo da situação que vai ser feito o plantio, né? Exatamente isso, Zago. E a gente tem percebido ali em Campo Grande, na propriedade que está fazendo, deve estar finalizando amanhã o último plantio dos 26, 28 hectares para o cliente. Ele vai plantar fora do sistema da soja, né? O Thiago e o Diogo plantaram no antecipasto e ele vai fazer fora. Mas a gente consegue ver a uniformidade que ela consegue depositar, né, trabalhando fora com uma quantidade de palha dessecada, sabe? Então ela não tem oscilação, ela não deixa a semente por cima, né? Então é muito bom ver isso com uma velocidade bem maior fora da linha também. Zago, Cristiano, tem um comentário bem bacana do seu Carlos, né? Ele fala o seguinte, ó. Na próxima eu gostaria de convidar ele também para participar, viu? Que hoje já descobri que cabe 4 pessoas, né? Mas ele falou aqui. Ele está contribuindo muito. Muito obrigado, seu Carlos. Zago, nas bordaduras também podemos reduzir a quantidade de pontos de IVC da BRS Tamanho ou aplicar herbicidas para efeito herbistático na BRS Tamanho, caso venha a se desenvolver demais. Outro fator que ele falou que é importante também a verificação da qualidade da semente de soja e da própria BRS Tamanho. Análises laboratoriais, isso é bem importante, né? Até o Leandrão sempre fala, fazer as análises da semente e ver se realmente é tamanho, porque às vezes o cara vai lá e vende um pânico qualquer e fala que é tamanho, né? Então, esse é um perigo extremamente importante, porque pode queimar a tecnologia do Dr. Zago justamente por causa dessas informações. O Leandro falou aqui também, conhece bem o Sidney da MRS, né? Muito boa, a distribuidora dele está elogiando. Então, já passamos de 1 horinha aqui, eu que estou de convidado agora, não estou mais de anfitrião, né? Mas queria agradecer a oportunidade, quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando essa live, né? Quero parabenizar todo o trabalho que os senhores dois e toda a equipe envolvida se dedicaram para ser o Antecipasto. Tomara que essa seja uma das primeiras lives de muitas que nós vamos fazer para estar sanando as dúvidas, né? Então, Cristiano, eu queria que você conversasse um pouquinho para as pessoas que acompanham, e vai ficar gravado também. Se quiser saber mais informações do seu trabalho, se você quiser que acompanhe, você vai estar, que raio que se atende, como que é o seu trabalho também, se você pode ir lá acompanhar, você pode, eles pagando o frete, essas coisas, pode fazer esse trabalho em algum outro lugar. Queria que você desse um pouquinho do seu trabalho e falasse um pouquinho de ti também. Sou obrigado por esse momento. A gente está sediado hoje com 2 lojas, uma em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e a outra em Sidrolândia, né?
A gente trabalha na Pantanal Peças, Implementos Agrícolas, é uma empresa que já atua no mercado há mais de 24 anos, né? Levando essa tecnologia, levando isso que o produtor precisa. Não é apenas realizando uma venda, obtendo lucro em cima disso, mas é essa parceria com a Embrapa, essa parceria com empresas sérias e idôneas que nos colocam num patamar acima das demais, né? Então, eu sou apaixonado por esses desafios e eu acho que você vender uma coisa que todo mundo vende, você vai ser apenas mais um. Mas quando você vende algo, tipo assim, que impacta o produtor, que te coloca contra a parede para você buscar soluções, ele te coloca num patamar acima dos demais. E quando você é usado como uma referência no mercado, na questão assim de dimensionamento de máquina, isso faz a gente querer não parar de buscar. Todo dia, toda hora, sexta-feira à noite, independente de horários, a gente está aí justamente para isso. Mas eu deixo bem aberto a todas as pessoas que querem entrar em contato com a gente. Nós temos uma máquina cedida pela MRS, sim, são 6 linhas de 50 centímetros. A gente, por motivo de pós-venda, Sungi, a gente atende apenas o Mato Grosso do Sul. Porque o que acontece? Fora do Mato Grosso do Sul, a gente fica longe para poder dar aquele atendimento que o cliente merece, sabe? Porque às vezes a venda ela é muito fácil de ser feita, mas o acompanhamento de treinamento técnico, o acompanhamento de um pós-venda, uma solução de problema, um treinamento operacional com uma possível troca de operadores, ela fica muito longe, sabe? Então, o que a gente tem trabalhado com o pessoal da MRS? A gente recebe as demandas e a gente direciona para a fábrica, para que a fábrica possa, tipo assim, em cada local, em cada região de atuação delimitada, num raio de atendimento, possa ter uma empresa com todo essa bagagem, né, de conhecimento, que conheça do produto, mas que não conheça apenas da máquina, que não venda apenas a máquina, mas que possa falar dessa tecnologia também, porque é muito importante para o posicionamento de uma máquina hoje, você apresentar os benefícios que essa máquina vai ter, os benefícios que esse projeto tem, quais são as pessoas que estão por trás disso, quais são os clientes que já utilizam isso. Hoje, quando eu recebo uma demanda de explicação técnica, de se está contente, se aposta no produto nosso, eu sempre indico os clientes que já compraram, que já fizeram aquisição conosco, de passar essas informações. Eu uso muito o Carlos, a Líder Brilhante, porque ele é um cara extremamente técnico, é um cara que tem um potencial muito grande e quando o cliente conversa com o cliente sobre o produto, se torna mais fácil. Então, a gente está aqui, né, junto, o Zago sempre pode contar com a gente, a Embrapa sempre pode contar com a gente, Surge você também no que precisar. E a todos que estiverem precisando de mais informações, trabalhos, alguma parte um pouco mais aprofundada sobre dimensionamento de máquina, qual é a melhor capacidade de levante no hidráulico para tratores, a gente está à disposição. Né? A nossa função é exatamente isso, né? Para nós não custa nada, para nós é gratificante poder ajudar isso, contribuir, né, com um pouquinho do que a gente recebe também. E a gente tem feito dias de campos, recebemos visita do pessoal de São Paulo, né, Zago, ali na região de Anaurilândia, vem muita gente de Presidente Prudente, Presidente Epitácio, também entrando com uma necessidade muito grande disso. E a gente se coloca sempre à disposição, Sungi, no que for de dentro do alcance da Pantanal Peças, a gente está à disposição, estamos aqui, somos parceiros, tá? Se alguns clientes quiserem vir conhecer as áreas que a gente está fazendo o trabalho, os clientes são muito receptivos a essa conversa e a gente agradece muito, Sungi, essa oportunidade não comercial, mas pelo contrário, é de divulgação, de fomentar, de poder contribuir, de mostrar o pouco que a gente consegue fazer para a evolução disso aí. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, Cristiano. Parabéns pelo seu trabalho. Ó, a sua filha tá mandando aqui, parabéns, pai, tá? Ela tá torcendo aqui.
legal demais. A Ellen, né? Alfer. A Keila também está mandando joia aqui para vocês. O Carlos Barbosa realmente escreveu joia, Xund, fica à disposição também. Então, seu Carlos, ficou do início ao fim, muito obrigado. O Lucas já quer levar essa tecnologia lá para Tocantins, né? Então, eu quero agradecer a todos. Doutor Zaga, queria que o senhor desse as suas considerações finais. Quero te dar os parabéns pela essa tecnologia. Acredito que vai ser revolucionária e a gente vai ir muito sobre esse trabalho com alegria, né? Lá na frente, porque eu acredito muito nessa joia que o senhor criou, viu? Eu ajudei a criar, né? Na realidade, ela foi pipocando, foram muitas pessoas que ajudaram, como tem o Cristiano, tiveram outros tantos aí que colaboraram. Nós temos um tratorista na Embrapa que deu muita ideia também de ajuste da máquina, que a gente trabalhou muito, fez algumas unidades, e tem muitos produtores que abriram as fazendas também para a gente validar, e não foi o Carlos, acho que a gente é eternamente grato ao Carlos, porque ele foi o que deu muito apoio e acreditou. Nós tivemos outros produtores, como o Luciano, na Aurilândia, tivemos outros que às vezes não tivemos o sucesso, mas tudo isso foi parte de um trabalho. Tem os colegas Rodrigo, que não está aqui também, que o Rodrigo trabalhou bastante a parte da soja, colega Germani Consenso, que trabalha essa parte de herbicidas, e tiveram outros colegas que deram ideias, deram sugestões aí que ajudaram esse trabalho adiante. E agradeço, então, o Xund também por abrir essa possibilidade, ele que trabalha com as mídias aí um pouco, e os participantes dessa live, e vamos ver se a gente casa isso aí com os estilosantes, o estilosantes japonês aí, que está fazendo um sucesso enorme nesse Brasil afora, e eu acho que tem muito são duas tecnologias que se complementam muito nos solos arenosos, então nós podemos revolucionar muito aí nessa nossa produção agropecuária. Acho que isso pode dar um impulso muito grande, tanto na soja quanto na pecuária, e talvez nas outras culturas também, como alguns ganhos diretos. Então, acho que é um grande momento esse que nós estamos vivendo aí. E outras tecnologias virão aí com esse sonho aí que a gente vai surgindo, vão surgindo novas ideias, né? Muito obrigado. Dr. Zago, novamente, meu muito obrigado. Cristiano, meu muito obrigado. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que estiveram conosco hoje, tiveram a paciência, erramos bastante no início, mas vocês tiveram toda a paciência. O Leandrão que deu essa ideia de pedir para o Cristiano me convidar aqui, muito obrigado. O Luiz, o Renildo que está ali atrás nos bastidores, né? Agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Realmente pode ter certeza que a gente tem muito entusiasmo de levar tecnologia, levar desenvolvimento para o Brasil. Quero profetizar um fim de semana de muita paz, de muita alegria, de muitas bênçãos para todos os produtores rurais, para todos vocês que estão conosco, e que Deus possa abençoar nossas vidas a cada dia, que a gente possa levar esse entusiasmo, essa alegria para a transformação do nosso país e alimentar o mundo através do nosso trabalho. Meu muito obrigado, um grande abraço a todos e até o próximo capítulo. Obrigado, gente. Um abraço, bom final de semana e todo mundo fique com Deus.